Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOACM, onde todas as semanas o nosso objetivo é trazer informações para te ajudar, para te levar para o próximo nível na sua carreira na área de tecnologia. A gente fala bastante aqui também sobre banco de dados Oracle especificamente. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer esse tema, né, que é uma dúvida muito comum, né? Recebi uma dúvida recentemente da nossa audiência aqui, sobre como posso melhorar meu desempenho para aprender mais rápido e conseguir dominar o banco de dados Oracle. Então eu vou falar um pouquinho aí sobre alguns aspectos que podem acelerar de fato o seu processo de aprendizado, que possa realmente fazer com que você seja muito mais assertivo na hora de estudar banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, habilita aqui o sininho, porque todas as vezes que a gente entrar aqui ao vivo, tiver um vídeo novo, você vai poder ser notificado aí desses novos vídeos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, né, que, cara, não tem fórmula mágica. Se você está procurando uma fórmula mágica sem esforço para você conseguir, de fato, aprender banco de dados Oracle de forma rápida, sem nenhum tipo de esforço, cara, eu não acredito nisso, de verdade. Eu acredito que você pode, sim, de fato, evitar alguns erros, você pode ser mais assertivo, você pode ter alguns pontos importantes de como que você pode aprender de forma mais eficiente, e isso, de fato, pode trazer um resultado de ter um aprendizado mais rápido, tá, do que a maioria das pessoas que estudam normalmente. Primeira coisa, né, quando a gente está falando de banco de dados Oracle, hoje nós temos muitas informações ali, principalmente na documentação da Oracle, que ela é gratuita, né, você entrar em docs.oracle.com, você vai ver lá muita coisa na documentação. E, de fato, os melhores profissionais que eu conheço, eles conhecem muito bem a documentação, eles estudam muito bem a documentação. Só que a gente sabe que a documentação ela é bem extensa, né? Ela é uma documentação bem grande. E muitas vezes, se você estiver estudando sozinho, tiver que ler todos os documentos sozinho, cara, você pode ter um esforço muito grande para conseguir aprender banco de dados Oracle. E o que faz, de fato, você acelerar bastante o seu processo de aprendizado é você conseguir entender de forma mais resumida, né, como que funciona essa documentação da Oracle. E muitas vezes você vê alguém fazendo os tópicos que estão na documentação na prática, você vê esses assuntos mais consolidados, isso pode te dar uma aceleração no seu processo de aprendizado, tá? Então, algumas pessoas têm algumas habilidades até um pouco mais desenvolvidas com relação à leitura, então algumas pessoas gostam de ler bastante, isso é muito bom, mas de fato, se você tiver vendo alguém resumindo aqueles pontos e trazendo aquilo ali para um contexto prático, isso pode acelerar o seu processo de evolução, tá? Então, assim, estudar somente na documentação é um processo mais demorado. Estudar só a documentação é um processo mais demorado. Então, a gente precisa entender que muitas vezes os métodos tradicionais ali, eles podem ser realmente um pouco mais demorados para você conseguir ter esse aprendizado. E, cara, não tem fórmula mágica, mas se você vê alguém fazendo na sua frente e trazendo aquele assunto de forma um pouco mais resumida, com o que realmente é importante para você, qual que é o 80-20 da coisa, quais são os 20% que vão trazer 80% dos resultados, isso pode te dar uma aceleração muito grande, tá? Então, assim, o que eu sempre costumo dizer, né? Tem um mentor, cara, tem alguém, converse com alguém que de fato já passou por essa jornada que você está buscando. Então, eu costumo dizer que eu levei 8 anos para poder realizar o meu sonho de trabalhar dentro da Oracle. E eu falo que, cara, foram 8 anos que, se eu tivesse conversando, um mentor que já tivesse atingido esse objetivo e tivesse me falando, cara, o caminho, como que é lá dentro, quais são os pontos que possam ser mais assertivos, o que não fazer, o que fazer, talvez eu teria conseguido atingir esse objetivo profissional pela metade do tempo. Talvez eu teria conseguido atingir esses resultados de forma muito mais rápida. Então, você conversar com pessoas que já chegaram, já alcançaram esse objetivo que você está buscando, isso traz uma aceleração muito grande. Com certeza, tá? E principalmente na parte de você evitar erros, né? Muitas vezes a gente pega uma documentação muito grande, como a documentação da Oracle, a gente investe o nosso tempo em algo muitas vezes que não é tão cobrado, por exemplo, uma prova de certificação,
algo que não é cobrado muitas vezes no dia a dia. E muitas vezes esses pontos, né, esses detalhes, são que fazem total diferença. Você não saber realmente o que é importante para uma prova de certificação, o que é importante para o dia a dia. E você começa a investir o seu tempo, a sua energia em algo que muitas vezes não é tão importante assim. Então, se a gente tiver esse direcionamento de ter um mentor, de conversar com quem já chegou lá, esse processo ele vai ser muito mais assertivo. Então, muitas vezes eu invisto muito no meu conhecimento para conversar com, ter mentores, né, para conversar com pessoas que já chegaram no objetivo que eu estou buscando. Então, isso é algo que constantemente eu tenho feito. Hoje, no meu momento aqui na DBOCM, de conversar com pessoas que já tiveram os resultados que eu tenho buscado hoje aqui na DBOCM. Então, isso tem sido muito bom, até pensando nesse aspecto agora empresarial que eu vivo hoje, né? Mas você na sua carreira, cara, tem um mentor. Entenda quais são as pessoas que tiveram essa jornada relevante e passaram pelo caminho e que conseguem te dar um direcionamento do que foi bom, o que foi ruim dentro dessa jornada. Eu acredito que na nossa vida ela é baseada muito em testar muita coisa, a gente conseguir... Quanto mais a gente testa, mais a gente aprende, e muitas vezes nem sempre a gente acerta, né? Então muitas vezes a gente pode ser não tão assertivo assim, mas se você estiver conversando com alguém que já passou por essa jornada, essa jornada pode ser muito mais tranquila, tá? E aí, pessoal, tem um método, né? Eu costumo dizer que existem os métodos tradicionais que a gente vê hoje dentro do mercado, onde as pessoas estudam muitas vezes de forma muito intuitiva, né? Pegando a documentação lá de milhares de páginas, a documentação da Oracle é muito extensa, e você ter um método, uma metodologia, ele consegue, muitas vezes, trazer uma forma mais assertiva. Assim como você conversar com o mentor, você consegue economizar, você consegue realmente ser mais preciso naquilo que você está buscando, o método, ele resume exatamente essa jornada de quem já passou pelo processo. Então, quando você tem um método, existem alguns pilares hoje da metodologia da DBOCM, tá? Que eu costumo dizer que são bem diferentes do que os métodos tradicionais. E o que os métodos tradicionais normalmente eles fazem? Né? É algo muito teórico, é algo muito desconectado com o mundo real, é algo muito desconectado das empresas, é algo muito desconectado das certificações. E exatamente esse ponto que eu costumo trazer, que é a diferença do método da DBOCM. Por quê? A gente trouxe exatamente a experiência que eu tive dentro do Oracle Certified Master, que foi uma prova nos Estados Unidos, o maior nível de certificação da Oracle, onde a gente consegue trazer elementos do mundo real dentro de um laboratório. Então, se você tem um método, você consegue, muitas vezes, ver aquela parte teórica, aquela parte pesada, aquela parte que muitas vezes é algo demorado de ser aprendido, de forma muito mais dinâmica. Você consegue ver isso, a teoria, junto com o contexto de mundo real, junto com contextos das empresas, junto com o contexto de um projeto. E muitas vezes um professor de faculdade ele não vai ter essa experiência de consultoria, de projetos, para poder te passar, para poder te dar esse direcionamento. Então, de fato, é algo que pesa muito você ter uma metodologia, principalmente a metodologia que ela é voltada para estudos de caso do mundo real. Então, a gente precisa entender que quando você está estudando uma metodologia eficiente, cara, isso acelera demais. Realmente importa para uma certificação e para o dia a dia das empresas, tá? Então, dentro da nossa metodologia, a gente tem a parte teórica, sim, mas a parte teórica de uma forma muito diferente do que você vê dentro de uma faculdade, dentro de um curso. Você vê muita parte prática, tá? Mas existe uma grande diferença entre a parte prática e projetos reais. Muitas vezes você pode ter simplesmente aqueles laboratórios, né, que tem muita prática, né, mas aqueles laboratórios onde muitas vezes eles estão aqueles exemplos simplesmente do mundo perfeito, né? Então você tem uma prática do mundo perfeito, muitas vezes isso pode não ser tão interessante. Agora, você ter uma prática baseada em projetos práticos do mundo real, inclusive simulando a questão dos erros, o nosso objetivo, cara, não é fazer aquela aula perfeita, simplesmente mostrando para você que tudo dentro do Oracle funciona. Não, cara. A gente consegue trazer a questão do mundo real. A gente consegue trazer exatamente elementos de projetos práticos e até mostrando possíveis exceções. Cara, se você não fizer isso, pode acontecer esse erro.
E muitas vezes, dentro das nossas aulas, a gente gosta de fazer muitas aulas ao vivo para trazer exatamente essa dinâmica de como que você pode resolver um problema eventual que possa acontecer no dia a dia. Por quê? A DBOC é uma empresa de consultoria. A gente quer te mostrar o mundo real, exatamente o que a gente faz dentro dos nossos clientes, dentro dos nossos parceiros, tá? E outra coisa que a gente traz também de forma muito grande é a questão de simulados da prova, tá? Hoje, as provas de certificação da Oracle cada vez mais têm trazido elementos ali do mundo real. Então, às vezes, se você não testou, cara, vai ser difícil você fazer uma prova de certificação. E a gente consegue trazer dentro de uma aula, dentro da nossa metodologia, exatamente essa simulação, essas questões de simulado de prova, que muitas vezes podem abrir o seu leque de possibilidades, pode trazer para você um contexto que muitas vezes você não estava atento antes. Então, você ter, de fato, simulados da prova, já se preparando para a prova de certificação, isso sobe o seu nível. Eu vejo que muitos profissionais dizem, não quero fazer uma prova de certificação, não, eu quero só saber executar. O que consiste em você realmente dominar uma tecnologia ou não? Você passar por um teste, você testar o seu nível de conhecimento. E uma prova de certificação nada mais é do que isso. Você validar o conhecimento que você tem sobre aquela tecnologia. Então, se você não faz uma prova, um teste, como você pode provar o seu conhecimento? Né? Passando no mundo real, dentro de um projeto, onde dentro desse projeto, muitas vezes, você pode ter sucesso no final, passar por obstáculos, desafios, resolver problemas. Mas antes de você passar por um projeto do mundo real, muitas vezes é interessante você pensar em você fazer uma prova de certificação, porque isso pode antecipar muitos problemas e muitos conhecimentos que muitas vezes você poderia estar encontrando dentro de projetos. Então a gente gosta de trazer realmente essa questão de simulados da prova, questões de certificação, porque isso vai abrir o seu leque de possibilidades, com certeza. Beleza? Então assim, como que você pode melhorar o seu desempenho para aprender mais rápido e conseguir dominar o banco de dados Oracle? Cara, não tem fórmula mágica. Você precisa, de fato, estudar bastante, cara. Não tem essa questão de conseguir aprender Oracle sem estudo, sem esforço e sem dedicação, tá? Tenha um mentor, converse com alguém que já passou por essa jornada. Hoje, inclusive, a gente está colocando outros mentores dentro da DBOCM, próprios alunos que já passaram na prova de certificação, hoje já estão começando a dar aulas aqui no nosso canal. Então é legal, a gente começa a ver essa nossa comunidade se realimentando de pessoas que estão tendo resultado, conseguindo compartilhar o que aconteceu, como que foi, quais são os desafios para que vocês consigam aprender. E o nosso método, né, que é algo diferente, muito diferente das faculdades e dos cursos tradicionais. É algo que você tem teoria prática lado a lado, simulações do mundo real com projetos práticos e também a questão de simulados da prova para que você consiga se destacar. Então, esses são os elementos que eu acredito que com certeza vai fazer com que você aprenda banco de dados Oracle mais rápido. Não tem fórmula mágica, mas se você tiver uma metodologia eficiente, conversando com quem já chegou lá, cara, isso com certeza vai acelerar muito o seu processo de aprendizado. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal, habilite notificações. Lembrando que hoje começa mais um evento inédito, um evento exclusivo da DBOCM, que vai ser a nossa Masterclass Banco de Dados do Zero, tá? A gente vai fazer um evento 100% gratuito, onde a gente vai mostrar muita coisa prática, muita coisa do dia a dia para que você consiga se desenvolver e ser um profissional aí que domine banco de dados Oracle e que consiga ter mais resultados exatamente com essa metodologia que eu estou falando aqui com vocês e conversando com quem já está no mercado, com quem realmente está aprendendo e colocando a mão na massa. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, habilite aqui o sininho para que você seja notificado. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!